Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Chinelada Sistêmica. E hoje, eu aqui, Simone Bernardino, vou receber e ter a honra de receber, na realidade, uma das maiores autoridades em contabilidade e direito. E olha, eu vou falar para você, eu tô até preocupada com esse papo, viu? Porque eu não sei se eu vou levar a chinelada dessa vez. Essa é a questão, porque eu vou falar com o contador dos advogados, cara. É isso mesmo, Gomide? Me explique aí, como é isso? Conte pra gente aqui. Primeiramente, eu quero agradecer a toda a audiência, dizer que eu estou muito feliz, muito honrado por estar aqui, a sua presença, e tenho certeza que hoje vai ser uma noite muito memorável. Nós vamos aprender a trocar muitas chineladas, né? Não é assim que Tô diz? lascada. Acho que muitas chineladas, né? E é isso, eu sou conhecido como contador dos advogados, porque eu sou contador, também sou advogado, e eu ajudo advogados a sair da informalidade, a pagar menos impostos, a obter lucros isentos e não tributáveis e fazer parcerias de sucesso. E se você está aí, eu tenho certeza que vai ser um bom negócio. Com essa fala sua, eu fico daqui pensando, né? Porque a gente tem uma visão do advogado, né? De que ele vai caminhar certinho, de que ele já controla as contas, de que as coisas estão tudo organizadinha. E aí você está me dizendo aqui que, na realidade, muito dessa população toda que a gente olha, né, por doutor fulano de tal, não tá assim, é verdade isso? Conta essa realidade para nós aqui. Existe uma carência, né? Existe uma carência, Simone. Infelizmente, tanto nas universidades, como profissionais de contabilidade, cursos de pós-graduação, doutorado, mestrado, não fala sobre esse tema. Esse tema ele é muito carente. Então, muitas vezes o advogado ele acaba incorrendo em erros por não saber. Sabe aquela coisa, ó, não sei que eu tenho um problema e tão pouco sei que eu preciso de um advogado? A mesma coisa com um médico. Pô, eu tenho uma doença, mas não sei que eu tenho a doença e tão pouco que eu preciso de um médico. Infelizmente acontece isso. E qual é o meu papel? Levar consciência. E como que você começou a trilhar esse lado? Como é que você descobriu esse nicho ou que você tinha uma expertise aí, que você levava isso para uma solução? Me Legal. conta aí. Cara, foi uma jornada, Simone, foi uma jornada. Eu já sou contador há 21 anos, tá? E eu fui fazer direito aos 40 anos de idade. Por que eu fui fazer direito? Eu queria trazer um plus para o meu escritório. Poxa, eu vou colocar um pool de serviços jurídicos e vou alavancar a minha contabilidade. Só que quando eu realmente me tornei advogado, o que eu recebi dos meus clientes foi: doutor, o Marcelo, o Gomide, você é um ótimo contador. Mas, de fato, para deixar os processos jurídicos na sua mão, você precisa ganhar experiência. Eu falei, caraca, pô, isso não faz muito sentido. Aí tive que remar. Por quê? Eu falei, poxa, eu estou no meio de uma maré, onde tem uma série de advogados brigando para poder se destacar. E aí eu conheci o professor Cristiano, que hoje é meu mentor, num evento no Expo Norte, em 2018. E numa das palestras, um juiz do trabalho do Rio de Janeiro falou sobre parcerias. E ele disse mais ou menos assim, olha, o contador pode fazer parceria com o advogado e fazer cálculo, execuções, liquidação de sentença. E aí eu falei comigo mesmo, em voz baixa, que fazer cálculo, sentença, o quê? Eu vou fazer contabilidade para o advogado. Aí eu olho para uma fileira, tem 100 e pouco. Olho para minha fileira, 100 e pouco. E eu, então uns 300, 400 advogados aqui, não é possível que eu não consiga fazer contabilidade para essa galera. E aí surgiu essa ideia do contador dos advogados, que foi fortalecida pelo Cristiano. E aí eu fiz uma transição. Eu saí de a contabilidade genérica, que eu tinha desde restaurante, pet shop, bares, clínicas, hospitais, indústrias, para uma contabilidade especializada. Você acredita que focar, ter um nicho específico, aumenta verdadeiramente o faturamento de um profissional, de um mentor ou de um especialista? Para você acha que isso é determinante? É determinante. O meu faturamento quadriplicou por conta do nicho. Porque é algo que você faz todos os dias. Eu me relaciono com advogados todos os dias, em qualquer lugar. Eu tenho uma sinergia entre contabilidade e advocacia. Hoje eu atendo mais de 500 escritórios espalhados no Brasil. Então, quando eu falo com o advogado, eu entendo a dor dele. Então, eu me torno ainda melhor, porque a repetição, já diz Napoleão Hill, né? Sim. Ou vai pelo impacto, ou vai pela repetição. E a gente repete esse modelo todos os dias. E a gente vai se tornando ainda melhor todos os dias.
Então, o nicho, quando alguém procura alguém para, por exemplo, eu dizer assim, poxa, eu estou com um problema de coração. Você vai procurar o quê? Via de regra, um cardiologista, né? Sim. Então, quando ele fala em contabilidade, ele tem que lembrar da referência, Gomide, ou contador dos advogados. Ele tem que me procurar. Esse é meu desafio, é o meu sonho, tornar-se referente. Todo lembrar de contabilidade para advogados, ele vai lembrar, poxa, o Gomide é o cara. É isso que a gente trabalha para acontecer. Para quem não sabe o que é nicho, você pode dar uma palhinha para a gente explicando Sim. o que é nicho? Bom, quando nós falamos em nicho, é algo específico e é mensurável. Então, quando eu falo em advocacia, eu posso atuar em diversos nichos dentro da advocacia. Eu atuo, Marcelo, direito tributário e direito do trabalho. Só que quando eu voltei isso para contabilidade, eu falei assim, eu vou atender advogados entre 25 a 60 anos que atuam com escritórios de advocacia nos estados A, B, C, D. Eu nichei o nicho advocacia. Então hoje eu atendo algumas pontes aéreas de forma geral, mas eu não deixo de atender o Brasil. Só que a minha ênfase está onde? Ponte aérea Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Goiás, Belo Horizonte. Entendi. Agora a gente está expandido para Porto Alegre e agora a gente está aqui em Salvador. A gente vai expandir aqui essa parte do Nordeste. Então eu peguei o nicho advocacia, eu poderia atender advocacia, dentista, engenheiro, arquiteto. Eu escolhi a advocacia. Então a gente está falando não só de nicho, mas a gente está falando de avatar, a gente está falando de persona, a gente está falando várias informações aqui que talvez aí para você que está assistindo o nosso podcast seja algo ainda meio nebuloso, sem entender, né? Porque ele trouxe informação de que ele olhou para o lugar, ele olhou para as pessoas que ele queria atender, faixa etária de idade, e ele determinou. Então, você está querendo dizer que a gente pode determinar o cliente e automaticamente a gente aumenta a nossa grana no bolso? Exato. Inclusive o faturamento. Com quem eu quero me relacionar. Então, eu tenho um público certo. E o que eu faço com o resto? Eu não atendo mesmo? Atendo, mas eu tenho pacotes específicos para essa pessoa. Então, imagine uma questão assim. Quanto mais ele quer estar próximo a mim, mais ele quer ter acesso à minha expertise, mais ele vai investir. Opa! Então, aquele outro eu não vou desamparar, mas eu vou trazer ferramentas de automação que vai atender a necessidade dele. Ele crescendo, ele pode se aproximar de mim. Perfeito. Faz sentido? Sim, sim, sim. Até porque quando a gente vai para um processo de mentoria, a gente está indo para ficar próximo do mentor. Próximo do mindset que ele tem, para que esse mindset, essa parte nossa, seja acessível a ele e ele possa transbordar isso em resultados. E é isso que o Gomide está falando. Ele está falando que além dele fazer tudo isso, ele ainda é um mentor. E uma coisa que me preocupa muito é com você, advogado e advogada. É sobre o resultado. Não é sobre mim, Marcelo Gomide, mas é o resultado que você vai atingir. Nós somos dentro de um ecossistema que é do ganha-ganha. É a teoria do elástico. Então um vai, não tem como o outro não ir. Se ele ficar, o elástico vai estourar. Então você, advogado e advogada, precisa ter em mente que a nossa mentalidade é do ganha-ganha. E você precisa ter resultados. E eu te ajudo a resolver o seu problema. E você acredita que a mudança de mentalidade, o mindset, interfere completamente num processo decisivo de alavancar, ou mesmo de fechar uma empresa, ou de expandi-la na área jurídica, por exemplo? Tem um livro que, acho que foi um dos primeiros livros que eu li, que é da Carol Dweck. Chama Mindset, um cérebro colorido. Ela é uma PhD, uma psicóloga PhD. E ela falou muito sobre duas palavras, o mindset fixo e o mindset de crescimento, né? E qual você escolhe, né? Qual é o melhor para a sua vida? E o mindset fixo é aquele que está sempre dando desculpa, justificativas para si próprio. Aquilo que te impede de crescer. Já o mindset de crescimento é aquela pessoa que tem resiliência. Seja o que for acontecer, ela vai e busca o melhor. Ela interpreta aquilo como algo positivo. Mesmo que aquilo seja algo que esteja te levando e esteja te machucando. Mas você busca algo que faz sentido para você crescer. Você já se viu preso no mindset fixo? Já me vi
e já consegui ressignificar. Legal. Eu já me vi várias vezes por conta de crenças. Nós carregamos experiências das nossas famílias. Sim. Né? Então, muitas vezes, aquela família que tem problemas, como toda família, nós somos seres humanos. Né? Então, às vezes, meus pais queriam me proteger. Meus pais, muitas vezes, falavam para mim que o dinheiro não dava em árvore, que o dinheiro era sujo, que o dinheiro não traz felicidade e que eu tinha que trabalhar, porque trabalhar dignifica o homem. E aí chegou um dado momento que eu comecei a me questionar por conta desse mindset. Puxa, será que trabalhar realmente? Mas eu trabalho tanto, cara, tantas horas por dia e eu não estou ficando rico. Até que quando me apresentaram o mindset, eu falei, poxa, não é sobre trabalhar, é sobre como eu vejo as coisas. E a partir do momento que eu mudei a minha chave, eu comecei a entender que eu tenho pertencimento, eu sou merecedor de ter o dinheiro. E não é sobre o dinheiro, é sobre os resultados que eu gero. Mas, consequentemente, eu tenho uma vida melhor, porque eu consigo ajudar mais pessoas, eu consigo receber melhor pelos serviços que eu presto. Essa pessoa sai satisfeita, eu também saio satisfeito. Você sabe que teve um momento na minha vida, né? Já estou na área aí de coach, constelação, desenvolvimento pessoal, empresarial há 30 anos. E eu peguei uma fase na minha vida que eu trabalhava de manhã, tarde, de noite, era curso final de semana, ou seja, era muita coisa sendo feita e eu não tinha um momento assim, quando é o seu domingo? Meu domingo não existia. Quando é o seu sábado? Não existia. E aí, em um certo momento, entendendo cada vez mais profundamente sobre a questão do mindset, eu disse, cara, meu domingo é segunda. Se eu dou aula sábado e domingo, segunda é meu domingo. Tá certo. E eu implantei que o meu domingo era segunda-feira. Eu vou te contar uma coisa, não foi fácil. Na primeira segunda-feira que eu me vi dentro de uma piscina na minha casa, que eu tinha um espaço lindo, maravilhoso, eu não desfrutava porque eu não ficava, eu não estava vendo os meus filhos crescerem, eu não estava vendo nada daquilo acontecer. E eu falei, meu Deus, que sensação de culpa de eu estar com a minha agenda vazia numa segunda-feira. Por quê? Porque nós somos educados a não é viver e trabalhar, é morrer de trabalhar. E que a nossa mente foi tão condicionada a ter agenda cheia, que a agenda cheia é sinônimo de sucesso. Naquele dia eu virei uma chave, sabe qual foi? Eu não quero agenda cheia. Eu quero um cliente que me pague suficientemente bem para que eu entregue o melhor a ele, do meu tempo, do meu conhecimento, e eu possa estar o quê? Feliz e bem comigo mesmo, ter tempo, porque tempo não é sobre dinheiro, tempo é sobre vida. Isso vale muito. Muitas vezes a felicidade, ela não para só nas ações, no dinheiro, nos resultados que a gente tem. Isso também tem a ver com a gente. E esse sentimento de você estar à beira da piscina, numa segunda-feira, quando você olha assim e vê aquele vazio, você fala, puxa vida, qual que é o sentido da vida? O que é felicidade? Só que quando a gente olha para o movimento sistêmico, que é uma versão que eu tenho muito aqui dentro do podcast, dentro do meu trabalho, aí você fala, cara, quais foram os modelos mentais que eu recebi de informação dentro da minha família? Que eu tinha que acordar todos os dias muito cedo, que quem não madruga, Deus não ajuda, que você tinha que trabalhar muito, porque as coisas tinham que ser com muito esforço, com muita dificuldade. E essa é uma virada de chave que a gente tem que começar a aprender, né? E eu digo assim, para você na tua casa, começar até a olhar para o teu filho, olhar para você, olhar para o teu colaborador, né? Para a tua história e dizer, peraí, pode ser diferente. Pode ser leve, pode ser amoroso, pode ser de fluidez, pode ser de prosperidade e não de escassez. Sim. Sabe o que me faz lembrar também? Quando a gente olha para esse sentimento, você fala assim, puxa, se eu estou bem comigo, estou transformado, eu transbordo. Isso é bíblico. Sim. E a gente precisa transbordar isso para a vida das pessoas. Porque as pessoas têm que ter o mesmo merecimento que nós. Você me diz que você é um case de sucesso? Sim, não tenho dúvida. Seu próprio case? Meu próprio case, hoje sim. Hoje o meu maior desafio sou eu mesmo. Meu maior desafio não é perder para mim mesmo. Essa mudança toda impactou na sua relação com o teu casamento, com os teus filhos, Sim. com a criação deles? Como foi? Com certeza. Antes eu tinha uma vida escassa, né, com meus filhos. Uma vida até um tanto quanto machista. Porque era o homem, era o provedor, aquela coisa toda, né?
E aí eu percebi que com essa nova realidade para minha vida, eu me tornei uma pessoa muito, mas muito melhor. Então hoje eu sou mais amado, eu sou mais carinhoso, sou mais atencioso. Tudo isso melhorou. O meu relacionamento com o meu filho, hoje eu deixo um legado. O meu filho é o CEO da Contadores Advogados, ele tem apenas 22 anos e vai completar 23 anos agora, dia 27 de março. É um cara extraordinário, criou sua própria formação, então eu contribuí deixando, assim, trabalhando o meu legado, eu consegui construir algo positivo para ele. Então Sim. Hoje, se eu vier a faltar no mundo, eu parto desse mundo com a sensação que eu fiz algo de bom para as pessoas. E mais do que isso, para a minha família. Principalmente, né? Isso. Então, o que me deixa hoje eternamente feliz é isso. O meu maior desafio hoje sou eu mesmo. Então, o que eu posso me desafiar? O próximo passo é aprender a pular de paraquedas sozinho. Esse é um desafio que eu quero, pessoal. Eu quero me desafiar pulando de paraquedas. E eu assisti a tua palestra, você disse sim um pouco sobre o que o Covid trouxe para a tua história, né? Cara. Qual foi a mudança de sair de uma história convencional ou de contatos muito próximos e de repente... E aí? Como foi isso? Você era conhecido nessa época? Você tinha seguidores? Como era a tua vida? O que mudou ali? Assim, eu tinha já um posicionamento, mas era algo assim, mais no presencial. Mais em eventos, coisas presencial. O digital ainda era algo que eu vinha começando a galgar. E veio a pandemia. E aí? Enfim, como foi para todo mundo, eu tive que chegar para o meu filho e falar: filho, eu vou ter que fazer uma escolha. Eu preciso tirar você do seu quarto. Eu levantei a cama dele e formei o quarto dele um estúdio. E eu passava o dia mentalizando coisas positivas e entregando coisas positivas na internet. Tudo com intencionalidade, ensinando, ajudando, a parte de advocacia, a parte Você começou da isso sozinho? Sozinho. A necessidade de, falei, cara, eu preciso me reinventar. E não era só eu, o mundo precisava se reinventar. Você acredita que o Covid veio e fez esse divisor de águas aí? Sim, sim. Infelizmente, Simone, assim, pelos familiares, pelas pessoas que perderam entes, é muito triste. Realmente dói. Eu tive essa perda de um cunhado, né, que eu perdi na família, mas de outro lado, olhando pelo lado empresarial, a Covid foi realmente o divisor de águas da minha vida. Foi o que ajudou eu a alavancar ainda mais o processo que eu vim fazendo. Então ele acelerou o processo. Sim. Então assim, eu sou muito grato por tudo que aconteceu. Eu não tive Covid, minha família não teve, perdi pessoas próximas de mim. Mas, de um modo geral, eu sou muito grato pelos ensinamentos que a Covid trouxe. Né? Eu me lembro que quando veio toda a pandemia, né, eu sentei na minha sala e eu peguei tudo que eu tinha estudado e coloquei no meio. E a minha secretária entrou naquele dia, olhou para mim, bem no olho, e falou assim: tá tudo bem? Eu disse: tá, não, você podia ser o Covid entrando aqui agora. Sim. E se você fosse o Covid e eu fosse morrer aqui agora, o que eu ia fazer com esse tanto de livro aqui, com esse tanto de conhecimento, sem transbordar isso para o mundo? E, Covid, eu vou te falar uma coisa. Passou o período mais dramático que a gente teve, eu também não tinha um posicionamento de rede, eu era, na realidade, uma pessoa muito mais de palco, de presença, né? Ouvi de uma agência de marketing na época e dizer assim: você não existe. Sim. Você existe lá, mas esse mundo aqui é um mundo novo, você não existe. A gente vai ter que, né, reinventar ou inventar esse novo propósito aí do seu trabalho. E aí, quando deu as primeiras brechas de abertura, o que a gente faz quando a gente gosta de gente? Vai ver gente, né? Vai ver gente. Eu montei um evento para 300 empresários. Sim. Dei 3 dias de Leader Coach gratuito. Para fazer o quê? Para esse cara ir voltar para o mercado com uma mentalidade diferente, prosperar. Só que o Covid me pegou. E eu fiquei 17 dias na UTI. Jesus. E eu digo assim, E bom te ver aqui. E ouvir os dois lados, porque naquele momento ali é a virada do mindset de novo.
Eu digo assim, ó, às vezes você precisa ficar num limiar muito fino entre vida e morte, coisa que a gente está todos os dias na minha concepção. Mas aquele dia é como se fosse um grande aquário. Eu vi toda a minha vida em agenda, eu tinha horário para tudo. Eu só não tinha horário para viver. E aí eu tinha que tomar uma decisão, o poder da decisão de que era escolher a vida de novo. E escolher, a partir dali, fazer grandes mudanças. Porque do jeito que estava, não era possível. Então, eu estava tendo uma outra chance na vida. Sim, sim, sem dúvida. Né? E essa chance foi a chance que me trouxe para Salvador, eu digo. Foi que me fez vir e ir para o mundo todo. Porque aí espalhou mais conhecimento. Então, quando a gente fala do Covid, vem isso. E para mim, veio muito essa questão da mudança do mindset. De novo, sair do fixo para um móvel de aprendizado. Isso é algo muito surreal, né? E para um advogado isso? Nossa, eu tive advogados. Porque é muito difícil, porque tem uma caixinha ali pronta, né? Que a gente vem da faculdade com ela moldada. Eu digo sempre assim, ó. Quando eu atendo algum advogado, eu digo assim, ó, pelo amor de Deus, tira o terno. E quando eu atendo médico ou profissional da área de saúde, eu digo assim, ó, tira o jaleco. Sim. Bora falar de empresário para empresário, porque é a armadura de mudança, dele, né? Porque isso aí não vai te levar para outro lugar. Sim. Agora a gente precisa mudar. Como foi isso, ó? Nossa, eu vi muitos advogados terem sucesso, que estava realmente no caminho certo, pronto, com mindset de crescimento, resiliente e continuou adiante e seguiu. Mas boa parte disso, se não 70%, 80%, eu vi advogados em Uber, eu vi advogados trabalhando em empregos que não tinha nada a ver com a advocacia, eu vi advogados solicitando benefícios sociais. Isso é muito triste, porque são 5 anos de universidade, fora o exame que ele tem que se prestar, primeira fase, segunda fase, todo o investimento que ele fez. E aí, ele perdia, na verdade, ele estava perdendo para ele mesmo. Sim. Pelo mindset fixo. E hoje, quando você olha o cenário, você acredita que esse mindset já mudou da maioria ou ele continua ainda na resistência, sem a mobilidade, a mudança desse mindset? Existe um movimento, mas eu acho que ele ainda é muito sensível, muito assim, como eu posso dizer, o percentual é muito pequeno, tamanha a quantidade de pessoas que a gente precisa atingir. Então o advogado ainda é muito tradicional. E aí me diga o seguinte, três coisas, na sua opinião, como sendo aí o contador dos advogados, ou 5 passos, talvez, né, de uma forma bem breve, assim, para que eles possam despertar que ele deveria olhar de primeira instância, dentro da estrutura de negócio dele, que ele possa fazer uma virada de chave gigante. O que você tem para dizer para essas pessoas? Bom, em 5 passos ou 3, você me diz aí. Primeiro, o advogado precisa ter consciência. Onde eu estou? Ok. Qual é a tributação que eu estou sujeito? 2, uma vez identificado, isso me causa informalidade? Se sim, eu tenho que sair da informalidade, porque ela me traz riscos e implicações que podem arruinar minha profissão, sem dizer a alta carga tributária. 3, ela pode prosperar como uma pessoa jurídica, reduzindo a sua carga tributária, planejando e até mesmo isentando. 3, ela merece ter lucros, receber lucros isentos e não tributáveis. E 4 ou 5, se assim possa se dizer, ela tem o direito de fazer parcerias e abrir fronteiras. Não existe uma fronteira para que essa pessoa tenha sucesso. Ela pode ter sucesso aqui no Brasil, pode ter em Portugal, pode ter nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo. Você acredita no modelo de parceria? Eu? Muito. Hoje esse modelo representa para mim, em termos de faturamento no meu escritório, eu faço parceria com os meus clientes. Deve ser algo em torno de 80% a 90%. Eu não ponho a mão. Se isso fosse em números, quanto seria? 3 milhões, 4 milhões. Ano, em torno de 180, 250 mil mês. Então presta atenção, hein? Quanto você tem deixado na mesa?
Quanto você tem deixado de tirar da mesa? Por quê? Porque talvez a tua visão ela esteja distorcida sobre o foco. Ou talvez você esteja com o foco em alguma coisa que não é aquilo que é o necessário para ser feito. É como eu digo sempre, empreender é jogo de adultos. Se empreender é jogo de adulto, não cabe amadorismo. E eu sempre digo assim, ó, muitas vezes a gente está em mesas corretas, mas a gente não tem a habilidade e competência correta para estar ali. Então, não é sobre a mesa que você senta, é sobre o teu preparo para estar nas mesas. Eu mesmo já tive essa oportunidades gigantescas. Sentar ao lado do criador do UFC, ao lado do cara que criou o LinkedIn, o Tinder. Agora, pergunta, será que eu tinha tanta habilidade de conversa o suficiente para sair de lá com bilhões instalados? Gente, a gente aprende. E quando a gente aprende que o preparo é algo mais importante, a gente investe. E a gente investe primeiro na gente. Depois a gente investe entendendo que nós somos a peça principal de um negócio. E se você não é dono, você é operacional. E se você é operacional, você não está jogando o estratégico do seu negócio. Faz sentido isso para você? Agora deixa aí pra gente. Esse é o game. Esse é o game. É passar de fase. É crescer todos os dias. É fazer o que precisa ser feito todos os dias. Faça sol, faça chuva, você precisa fazer. Executar. Você tem que ser um bom executor. Faça. Não se preocupe com o resultado. O resultado ele vai vir. Só seja estratégico. Romide, deixa pra gente aí o teu Instagram, onde que a gente acha você. E a gente nem falou do seu livro, não. Antes disso, conte aí o nome do seu livro e o que é que você traz nele e como as pessoas encontram esse livro. Legal. Puxa, esse livro hoje foi algo sensacional nesse evento aqui do Advogado X. Eu trouxe apenas 50 livros e foi assim, ó, puf. Eu tenho minha segunda edição, chama-se Manual de Contabilidade Prático para Advogados. Eu sou pioneiro. Ninguém fala para advogados como eu falo. Existem diversos contadores, mas falar para advogado, eu falo, eu sou pioneiro. E esse livro, ele traz a narrativa do que o advogado passa. Não é sobre mim, é sobre o que o advogado vive. E eu peguei todas as informações durante alguns anos de fichamento e transformei num livro. Um livro que se conecta com o advogado. Então quem lê, ele se enxerga dentro. E é onde você pode encontrar no meu Instagram, @MarceloGomide. Lá na minha bio eu tenho não tão somente o livro, mas eu tenho muitas outras informações, como jantares de negócios, eventos, palestras que eu falo. Você vai conseguir me acompanhar e ver a minha jornada. E eu tenho certeza que essa minha jornada vai ajudar muitos advogados. E agora deixa aí uma consideração final para as pessoas do podcast Chinelada Sistêmica. Caraca, foi uma chinelada, né? Foi a melhor chinelada. O que eu posso dizer para a sua audiência é que foi uma honra poder estar aqui frente a essa pessoa maravilhosa, extraordinária, a pessoa que eu estou conhecendo, aprendendo a admirar. Já conheci um pouco de você. E você tem que ver isso, estar ao lado pelo menos de 5 pessoas que vão te levar a ser a sexta. Já dizia Napoleão Hill, se você anda com 105 pessoas de sucesso, você é a sexta. E eu tenho certeza que a Simone é uma dessas 5 pessoas e eu quero estar ao lado, quero aprender com você, quero beber dessa fonte para que a gente possa levar ainda mais conhecimento para essa turma linda de advogados e advogadas. Esse é meu público, é a minha persona, é meu avatar, como diz o Conrado, não, o Érico Rocha. E aí por diante, né? Bom, gente, eu quero agradecer você, quero agradecer Romide por estar aqui, por aceitar esse convite e essa disponibilidade em servir a vida. Porque eu penso que quando a gente transborda o conhecimento, a gente está servindo. Sim. A gente tem um papel muito grande como mentor, como palestrante, que é o semear. Sim. Porque a gente quer um florescer, mas a gente precisa de semear. Porque senão essas sementes não nascem. E não importa onde ela vai nascer, o que mais importa é eu estar disponível a servir. Quando eu estou servindo e a minha semente cai aí e o teu terreno está fértil, o que vai acontecer hoje, amanhã ou depois? Ela vai florescer. E ela vai trazer flores maravilhosas para o mundo. Perfumes que muitas vezes a gente não imagina.
E eu tô falando de conhecimento. Eu tô falando de você se colocar à disposição de fazer de verdade, como Tony Robbins diz, quando você decide, você muda o seu destino. E mudar o seu destino é colocar a tua vida numa outra rota. Então, você que está em casa, segue a gente aí no podcast Chinelada Sistêmica e no Simone Bernardino. Lá você tem todas as informações que você precisa. Vem comigo, vem!